E aí, já pararam para pensar se cada uma das nossas ações, tanto as boas quanto as más, fossem lançadas numa espécie de conta corrente cósmica? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar agora, analisando as ideias de ação e reação. Uma obra que explora justamente isso, as leis espirituais que, no fim das contas, parecem definir o nosso destino. Olha, para começar, esquece aquela ideia de anjos e harpas. A jornada que a gente acompanha aqui já começa num lugar de muito conflito. Essa citação inicial nos joga direto num cenário pós-vida bem tumultuado, onde as tais feras humanas são, na verdade, um reflexo das próprias ações de cada um. Então, a nossa primeira parada nessa análise é o que a obra chama de Reino das Sombras. Um lugar de sofrimento que, segundo o livro, não foi criado por uma força externa, não. Ele foi moldado pelas mentes de quem está lá. Vamos tentar imaginar isso. Um lugar onde a paisagem é feita de puro arrependimento, e a tempestade é o som do desespero de todo mundo junto. A obra descreve exatamente isso. Não é um inferno de fogo, mas sim uma projeção da mente, uma prisão construída pela própria culpa de cada um. Mas, olha que interessante, mesmo na escuridão mais profunda, existe um farol. A mansão Paz aparece como um santuário. E isso reforça uma das ideias centrais do livro. Não importa o quão fundo seja o poço, a chance de se reerguer está sempre lá. Certo. E o que governa tudo isso? Qual é a regra do jogo? Agora a gente chega no ponto central que comanda toda essa realidade. Uma lei que o livro, claro, chama de ação e reação. É para a gente pensar nisso como uma contabilidade cósmica mesmo, sabe? Onde não existe um juiz externo apontando o dedo. A nossa própria consciência funciona como um livro-caixa, registrando cada débito e cada crédito. E as alegrias e dores que sentimos? Bom, elas seriam como os juros das nossas próprias ações. A grande virada de chave aqui está na intenção. Cooperar com o bem de todo mundo gera luz, ou seja, progresso. Agora, agir só pensando em si mesmo, por egoísmo, gera escuridão, um estado de aprisionamento. Basicamente, são as nossas motivações que determinam o nosso caminho. Essa metáfora do lago é, nossa, muito poderosa. Ela diz que a nossa mente não só observa a realidade, ela cria a realidade. Uma mente calma, em paz, reflete a luz. Já uma mente agitada distorce tudo. Ou seja, a gente é o motor do nosso próprio destino. Tá bem. Se a vida é essa conta corrente espiritual, como é que se faz para saldar os débitos? O livro aponta para um mecanismo que é fundamental, a reencarnação, ou seja, o retorno à vida física. E aqui, a reencarnação não é vista como um castigo, muito pelo contrário, ela é uma nova chance. É a oportunidade de zerar o placar temporariamente, para que a gente possa focar em corrigir velhos erros e curar as nossas próprias feridas morais. O que a obra deixa bem claro é que a gente não é só um espectador. O nosso comportamento, as nossas atitudes podem alterar diretamente esse caminho. A gente pode tanto acelerar a nossa libertação, quanto se afundar ainda mais nesse confinamento espiritual. A responsabilidade é nossa. Para ilustrar isso, o livro traz alguns estudos de caso bem fortes que mostram como essa lei funciona na prática, em diferentes estados de endividamento espiritual. O caso do Ildeu, por exemplo, é um baita alerta. Ao planejar um novo crime, ele não só cria uma dívida nova, mas ele interrompe o pagamento das antigas. É como estar pagando um empréstimo e no meio do caminho pegar outro ainda maior. Complica tudo. Já o caso do Sabino é o da estagnação. Ele está numa espécie de hibernação espiritual, sabe? Preso num loop mental dos próprios erros, sem conseguir ir para frente. A conta dele não piora, mas também não melhora. Ele está simplesmente paralisado. E por outro lado, vem a mensagem de esperança. Ações de bem, quando são sinceras, podem aliviar o peso das dívidas do passado, tornando essa jornada de redenção mais fácil, mais rápida. Pois bem, depois de entender a lei e as suas consequências, o livro finalmente ilumina o caminho para a verdadeira liberdade, para a redenção. A obra propõe aqui uma ideia bem radical. E se a dor não for um castigo? Ela é apresentada como uma ferramenta de 3 tipos. A dor que nos faz crescer, a que nos cura dos nossos erros e a que nos ajuda a evitar problemas maiores. Em todos os casos, ela é sempre educativa. No fim das contas, a força mais poderosa que existe para quitar qualquer débito espiritual é o amor. Mas não o amor passivo, e sim o amor em ação, através do serviço ao próximo, do perdão. É assim que a dívida se transforma em mérito e a sombra vira luz.
E essa é a grande conclusão de ação e reação, uma ideia que nos dá poder. O nosso futuro não está escrito em pedra. Ele está sendo construído agora, a cada pensamento e a cada ação que a gente toma hoje. Isso, claro, nos deixa com uma pergunta bem profunda para refletir. Uma pergunta que ecoa muito depois que essa nossa análise termina.